escravo teria falecido lá no trevo da Boa União, e ali chegaram a erguer um grande cruzeiro em homenagem a São Sebastião. Mas foi por ideia do médico, Dr. Cândido de Carvalho Lima, que se resolveu construir uma capela que ficava onde hoje é a rodoviária velha, a rodoviária Roberto Silveira. Assim que ela ficou pronta, fizeram uma procissão para levar a imagem de São Sebastião, que continuava aqui no terreno, naquela cabaninha, e tiraram então a imagem e levaram a imagem de São Sebastião em procissão lá para a nova capela, essa que ficava lá na rodoviária velha. Sabemos que a capela, essa lá da rodoviária velha, já existia em 1890 e que em 1930 foi elevada à condição de matriz. Neste mesmo ano, esta igreja daqui já estava sendo construída. Quando esta aqui ficou pronta em 1936, a antiga capela, aquela lá na rodoviária velha, foi demolida. Aquela capela lá usava um altar que pertencia a outra capela, a de Nossa Senhora da Piedade no Cantagalo. Quando a igrejinha foi demolida, o altar foi remontado, voltando lá para a igreja Nossa Senhora da Piedade no Cantagalo, onde está até hoje. Todo o material que ainda se podia usar foi levado para a Rua 15 de Novembro, esquina de Rua Gomes Porto, onde hoje existe o Colégio Santo Antônio, e lá ele foi usado na casa paroquial, que a casa paroquial ficava lá naquele lugar nessa época. Eu fico pensando na demolição da capela e lembro de uma outra em outra cidade, que ao ser demolida, alguém teve uma grande ideia. Aproveitaram todo o madeirame e fizeram uma série de pequenas cruzes onde se lia. Fizeram esta cruzinha da madeira que sobrou da antiga capelinha onde você se batizou. Essas pequenas cruzes foram vendidas e a paróquia teve mais dinheiro para levantar uma nova igreja. Parece que não tem nada a ver com a nossa história, mas eu acho muito delicado essa lembrança que essa pessoa teve de fazer essas cruzes e vender para arrecadar dinheiro para a construção da igreja de sua cidade. Falando ainda daquela primeira capela que existia lá na rodoviária velha, o primeiro vigário lá foi o padre Lourenço Mussáquio, que chegou em 3 de agosto de 1925. 4 anos depois, em 1929, chegava o padre Rossi. Este padre notou o crescimento do povoado, que já se chamava Vila de Entre Rios, e chegou à conclusão de que não havia meios de aumentar a matriz lá na rodoviária velha. O padre Rossi reuniu alguns fiéis e expôs seus planos de construir uma nova matriz. Em março do mesmo ano, o padre Rossi já estava em entendimentos para a compra, a um preço justo, de um terreno para construir a matriz de São Sebastião de Entre Rios. O terreno que interessava pertencia à Casa de Caridade, que tinha concedido o aforamento, isto é, o domínio útil do local, pagando foro ao proprietário, ao senhor Isaías Moreira. Ele era o foreiro do terreno e ele atendeu ao pedido do padre e a Casa de Caridade cedeu o terreno. Os foreiros tinham direito ao uso do terreno, mas eles não podiam vender, por isso precisava da autorização da Casa de Caridade. E então São Sebastião ia voltar para o antigo lugar de sua cruz, a cruz de São Sebastião. Ele ficou muitos anos lá na capelinha antiga e quando resolveram comprar este terreno, era justamente o altar onde durante muitos anos havia a cruz de São Sebastião. Meus amados,
ferida, tudo se transforme em vida. E após uma subida íngreme, que foi orientada pelo excelente amigo Sr. Jorge, que nos trouxe aqui em cima, no campanário da igreja, nós, com muita emoção, chegamos perto dos sinos que tocam ao meio-dia, como vocês estão cansados de ouvir, que tocam nas procissões, os sinos que tocam na Sexta-feira Santa. E chegamos aqui e conseguimos finalmente ver o primeiro sino da nossa igreja matriz. Os operários da Central do Brasil uniram-se então mais uma vez para conseguir um sino de bronze para a nova matriz. Sob a direção do mestre de oficinas Odo Dottori, o encarregado de fundição Miguel Tepedino e Manuel Borges Filho, que fez a modelagem, fundiram o sino maior da matriz. Ele foi benzido no dia 20 de março de 1938 com missa campal na porta da igreja. Este sino mede 1,15 m de altura e tem 98 centímetros de diâmetro. Foi gravado nele homenagem do 3º DP de Entre Rios a São Sebastião, 1º de janeiro de 1938. Essas flechas saltem pra minha canção, livrem da dor meus amados, ô cidade. Em 1930, às 8 horas da manhã, o bispo Dom André Arcoverde, sobrinho do primeiro cardeal do Brasil, Dom Joaquim Arcoverde, veio de Valença e rezou uma missa campal para a festa de lançamento da pedra fundamental, já no local da futura matriz. Houve bênção solene da pedra fundamental e houve a leitura de uma ata que foi colocada dentro de uma caixa. Essa ata foi assinada por todos os presentes e colocaram dentro de uma caixa de metal com jornais do dia, moedas e etc. Depois, a caixa foi colocada dentro da pedra fundamental. E por cima, a primeira porção de cimento foi assentada pelo bispo Dom Arcoverde. Depois, Dom André abençoou todo o terreno com água benta. De vez em quando eu falo em pedra fundamental, lançamento da pedra fundamental. Isso é o nome que se dá a uma cerimônia de colocação dos primeiros blocos de pedra numa construção. Os primeiros blocos de alvenaria, logo acima da fundação de uma construção. A colocação da pedra fundamental significa o início, assinala a importância, uma solenidade que assinala a importância daquela obra. É costume se colocar dentro dela uma caixa chamada cápsula do tempo. Quando ela é fechada, contendo uma ata com o nome das pessoas presentes, inscrições de identificação do construtor, inscrições do dia, jornais do dia, jornais, moedas, tudo isso fica encerrado dentro daquela caixa. Tradicionalmente, essa caixa é colocada na parte nordeste da construção. E hoje eu trouxe uma bússola e eu quero ver se eu consigo imaginar, se nós vamos imaginar onde é que se colocou a cápsula do tempo dentro de uma pedra fundamental na inauguração, na solenidade de inauguração da nossa igreja matriz. Vamos então encontrar onde é o nordeste da matriz. Vocês estão vendo aí na imagem o momento em que nós localizamos a parte nordeste da igreja. E é onde provavelmente estaria encerrada aquela cápsula do tempo que foi colocada dentro da pedra fundamental. Imaginamos que seja aqui nessa região, entre aquela portinha e a entrada da igreja. Essa é a parte nordeste do terreno da nossa igreja. Ninguém vai cavucar aqui para encontrar, ficar procurando onde é a pedra fundamental, não, tá? Mas sabemos que ela está aqui, porque foi noticiado na época. Bom, voltando então à história da igreja, em 4 anos, aquela
equipe conseguiu construir as fundações, as colunas, o vigamento, a laje e também a abóbada do altar, aquela parte redonda que tem lá na frente do altar. Em 7 de março de 1934, chegou a Entre Rios um novo vigário, o padre José Custódio Pereira Barroso, o Padre Barroso, como era chamado. Ele nasceu em Portugal e quando chegou a Três Rios, assim que ele chegou, ele fundou a Liga Católica Jesus Maria José. A maioria dos componentes da Liga era de funcionários da Central do Brasil. E juntos, eles tiveram uma ideia formidável. Eles fizeram a procissão das telhas. Porque essa igreja é muito grande, precisava de muita telha e não tinha dinheiro. Era assim, um caminhão ficava ali na entrada, do lado de fora da igreja, e colocava ali na porta 1 milheiro de telhas. O povo fazia fila para comprar as telhas. Entregavam o dinheiro, pegavam a telha e uma telha ou quantas eles pudessem pagar e entregavam para o padre, que ia fazendo outro monte com as telhas compradas. E assim conseguiram cobrir toda a igreja. Até hoje, tem pessoas aqui em Três Rios que mostram o telhado da igreja e dizem assim: ali tem telha que eu comprei. Sebastião, Sebastião, diante de tua imagem tão castigada e tão bela, penso na tua cidade, peço que olhes por ela. Sebastião, 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 diante de tua imagem tão castigada e tão bela, penso na tua cidade, peço que olhes por ela. Porém, as obras ficaram paralisadas de 1936 até 1941. Porque o ativo Padre Barroso achou que era hora de se construir um hospital. Era uma necessidade urgente e a igreja já estava coberta, já tinha condição para fazer missa. E ele então, mais uma vez, reuniu o povo e, graças às contribuições populares, levantou-se a quantia de 120 contos de réis e foi construído o nosso Hospital Nossa Senhora da Conceição. A partir de abril de 1941, já município novo, já Três Rios, Entre Rios, emancipado, começaram as obras de arremate e acabamento da nossa Igreja Matriz de São Sebastião. Para que se fizessem esses acabamentos, esses arremates, foi nomeada uma comissão de obras e foram escolhidos os senhores Dr. Valmir Peçanha, o senhor Vitor Pellegrini, o Aníbal Peixoto Lavinas, Rufino de Jesus Lopes, João Bonso de Oliveira, Álvaro da Silva Ferreira, Salim Chimelli, Januário Rodrigues da Silva e o próprio Padre Barroso. O homenzinho ativo esse. No dia 29, um domingo, houve a sagração solene da igreja. A missa foi rezada pelo bispo Dom Rodolfo das Mercês de Oliveira Pena. E a missa solene foi celebrada pelo Padre Barroso e por mais 10 padres e 13 seminaristas da Casa da Divina Providência. Foi uma festa e tanto. Em julho de 1943, no dia 4, o querido e entusiasmado Padre Barroso foi embora de Três Rios, voltou para sua terra natal, em Portugal. Mas aqui, o Padre Barroso deixou obras que nunca mais serão esquecidas, como a igreja e como o hospital. E se passaram 30 anos. 30 anos depois, em 1972, o vigário era o Padre Conrado. O Padre Conrado Neidart, que depois deu o nome a essa rua aqui do lado da igreja. O padre fez uma grande reforma na nossa matriz.
A matriz precisava de urgentes reparos. E nessa época ele colocou mármores nas colunas. E nessa mesma época havia uma pintura na abóbada que tinha sido executada pelo pintor espanhol Eliseu Pérez Valdés. Essa pintura foi coberta por uma outra, que era uma cruz com um olho grande. Aquele olho bem grande, pintado no meio da cruz, representava Deus. Era como o grande olho que era onipresente, onisciente e onipotente. Naquela época, o padre Conrado fez essa reforma na matriz porque não havia recursos, os recursos necessários para que se restaurasse a pintura anterior. Também foram retirados, nessa mesma reforma, muitas imagens. Em cada coluna dessas havia uma imagem de santo. E essas imagens foram retiradas de dentro da igreja porque o último concílio do Vaticano pregava igrejas mais simples, mais arejadas, com menos imagem. Cada parte do teu corpo, cada flecha envenenada, flechada por pura inveja. É um pedaço de bairro, é uma praça do Rio, enchendo de horror quem passa. Ô cidade, ô menino, que me ardem de paixão. Eu prefiro que essas flechas saltem pra minha canção, livrem da dor meus alados. Ô cidade, ô menino, que me ardem de paixão. Eu prefiro que essas flechas saltem pra minha canção. O padre Júlio Ibarra Golatella, que nós todos chamamos de Padre Júlio, alcançou, abraçou, entendeu a causa da reforma da matriz e trouxe de São João del Rei o restaurador Adilson Nascimento, que de abril até julho do ano passado, de 2010, conseguiu recuperar a antiga pintura da abóbada e até mesmo a assinatura do pintor espanhol Eliseu Pérez Valdés. Esse pintor espanhol foi quem fez a pintura da abóbada da igreja de São Gotardo, em Minas Gerais, que, por coincidência, também é dedicada a São Sebastião. Atualmente, o restaurador Adilson está trabalhando lá na igreja Nosso